TDAH foi um votado, né? Transtornos da atenção com hiperatividade. Então aqui é uma informação, sempre eu busco colocar informações de associações idôneas e reconhecimento mundial, onde existem 3 tipos de TDAH. Tem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, com predomínio de desatenção, de 20% a 30%, então é o que mais incide entre estes, que deu um errinho aqui, mas é o TDAH também, com predominância de hiperatividade, com impulsividade. Então, a desatenção é mais prevalente do que a impulsividade. E os sintomas combinados é que a prevalência ainda é maior. O transtorno opositor desatente, TOD, e o TC, que é o transtorno de conduta, representam também uma grande porcentagem. O TDAH, como a gente viu, a maior parte dele é essa combinação de vários. A gente vê quando tem hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção. A gente tem que entender muito a intensidade do fenômeno, a duração do fenômeno, o prejuízo, a ocorrência em mais de um ambiente. Porque tem até esse senso comum que a gente fala, meu filho é DDA, é hiperativo, mas aí ele é só hiperativo na escola, ou só em casa. Se a criança é hiperativa, ela é hiperativa em casa, na escola, em qualquer ambiente, porque ela tem uma função cognitiva e, vamos dizer, emocional alterada, certo? Então isso é muito importante. Então, primeiro é a gente ver que existe o senso comum que vai atribuindo coisas e que a gente mesmo vai comprando isso. Outra é a gente entender o que de fato é cada transtorno. Essa combinação, né, da hiperatividade, impulsividade e a desatenção, ela vai levar um mau desempenho e problemas de comportamento, que vai levar um investimento onde diminui a questão do que a gente chama de disciplina negativa. Se a gente não trabalhar os sintomas da desatenção, da hiperatividade, a gente vai ter um desserviço, porque as coisas acontecem, quer dizer, os estímulos vão acontecer, as dificuldades vão acontecer. Se o entorno, se a família, se a escola não ajuda, a gente não muda o caminho, como aquilo que eu comentei para vocês. Uma tristeza, que é uma emoção natural e normal, se não cuidada, pode virar uma depressão, pode virar outra coisa, né? E é um ciclo que vai cada vez, vamos dizer, aumentando mais a sua intensidade, né? Então, isso pode levar à droga, à depressão com ansiedade, à delinquência, à evasão escolar e, logicamente, tem um impacto grande na performance acadêmica, na performance do relacionamento e na performance com si mesmo, né? E aí isso pode gerar realmente complicações bastante graves. Então, o transtorno de ansiedade, que aqui se fala de transtorno de ansiedade generalizada, porque às vezes você não vê algo específico, porque todas essas condições não são condições tão claras. Por exemplo, não existe uma máquina que a criança entre e que mostre que ela é isto ou aquilo. Uma criança, um adolescente com depressão, um adulto com depressão, se vocês já tiveram ou já passaram ou conheceram, vocês vão ver que tem que ser sempre uma junta médica. O próprio TDAH, não pode ser um médico que vai diagnosticar que é TDAH, não pode ser uma psicopedagoga, não pode ser uma fono, não pode ser uma psicóloga, tem que ser pelo menos 3 profissionais dessa área. Por quê? Porque não existe um marcador, por exemplo, se você tem HIV, existe um exame de sangue que vai mostrar que você tem HIV. Agora, um transtorno de ansiedade ou um déficit de atenção e hiperatividade, você não tem um marcador tão claro para você taxar dessa forma. E isso pode ser muito complicado. Chamar uma criança de TDAH quando ela não é, dizer que ela tem transtorno de ansiedade quando ela não tem. Mas também é tão nocivo quanto quando você deixa e passa desapercebido. Porque a ansiedade hoje faz parte do nosso tempo. Lembra que eu comentei com vocês, então, a leitura e a escrita foi um grande marco na vida e comportamento do ser humano?
assim como a informática está sendo um grande marco ainda maior, porque a maneira como este instrumento, que é a informática, está nos atingindo, está nos levando, sem a gente querer, a uma ansiedade maior do que em qualquer outro tempo, né? Então, é muito fácil a gente achar que pode estar tendo um transtorno, e é muito fácil também a gente negligenciar, porque a gente acha, isso faz parte, a vida hoje a gente está tão corrido, então minha filha se rói unha, faz xixi, não segura o xixi, está sempre nervosa, mas isso também, olha como é que está o entorno dela. Então, é complicado, e por isso que a gente precisa olhar para esses sintomas, dar atenção. Não significa que a gente vai rotular, não significa que a gente vai diagnosticar de uma maneira errônea, mas a gente vai olhar para aquilo que sai da curva. Então, os critérios, só para a gente entender como é que funciona alguns critérios. Então, por exemplo, esses critérios de ansiedade generalizada. Ansiedade e preocupação excessivas na maior parte do tempo, por menos 6 meses. Então, vocês veem que o tempo, ele é importante para a gente correr o diagnóstico. A dificuldade para controlar a preocupação, quando a gente vê que a criança não tem um recurso para controlar aquele percurso. Que a ansiedade e a preocupação têm uma associação com pelo menos 3 dos seguintes sintomas. Note, apenas um dos itens é suficiente no caso de crianças. Porque vamos sempre lembrar do que eu comentei na quarta-feira e coloquei hoje também. A primeira infância é muito suscetível. A plasticidade é muito importante, para bem e para mal, né? A gente pode usar a plasticidade, corrigir erros, inclusive genéticos, como eu falei aqui, quando eu falei da epigenética, e erros de heranças. Então, mas a criança, apenas um desses fatores já é importante para a gente fazer o diagnóstico de uma criança. Porque justamente pela intensidade que isso vai acometer o cérebro dela. Então, inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, problemas com o sono. O foco da ansiedade não é característico de outras perturbações, como, por exemplo, exposição social ou uma contaminação por alguma coisa, por exemplo, né? Então, assim, a criança fica ansiosa quando está no meio de um grupo, quando vai fazer uma apresentação. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma ansiedade que é generalizada. Os sintomas causam sofrimento ou prejuízos importantes no funcionamento, principalmente no funcionamento cognitivo. Então a criança ela não vai prestar atenção, ela vai ter dificuldade de aprender alguma coisa, mas não porque ela tem distúrbio de aprendizado, mas porque ela está com uma ansiedade acima do normal. As manifestações não têm relação com o uso de substância ou com outras condições médicas, lógico. Então, a gente sempre tem que fazer, vamos dizer, o que a gente descarta, né? Os diagnósticos diferenciais. Então, se tem alguma doença que acarreta uma ansiedade maior, a gente não vai fazer o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, porque tem algo que é anterior àquele fato. Então, isso é muito importante da gente ver. Por exemplo, quando a gente tem, quando é diagnosticada uma dislexia, a criança normalmente fica mais ansiosa, porque ela não consegue escrever direito, ela não consegue ler direito, então ela vai ficar ansiosa. Mas não significa que ela tenha transtorno de ansiedade. Bom, autismo ninguém falou. Adriana, uma dúvida. Você tem uma referência para autismo, para quem cuida de autismo? Sim, várias. Então depois eu pego. Tá bom. Uma dúvida, eu já ouvi assim, pais falando que não vai falar no dia da festinha do amigo para não deixar o filho ansioso. Aí eu fico pensando, esse não contar realmente é bom, porque a criança não fica ansiosa, ou seria o ideal você viver e ver como que a criança vai reagir? Eu acho que tudo depende. Depende de como se a criança já está assoberbada com alguma coisa, você evitar uma informação, ok. Agora, se você for evitar simplesmente para não deixar a sua criança frustrada, é o que a gente falou na quarta-feira. Frustração faz parte e que bom que as crianças tenham a oportunidade de se sentir frustradas, porque assim elas vão ter recurso para lidar com as frustrações reais que vão acontecer na vida dela,
ela querendo ou não. Entendeu? Então tem essa questão. Eu tinha falado de transtorno. O que vocês. Vamos só me recuperar a memória. Vocês. Dislexia, ansiedade. E dislexia? Desvio de atenção, né? Só faltou dislexia. Falta a dislexia, tá? Aí se der tempo, se vocês quiserem, a gente passa. E eu falei que eu ia falar também. Vamos já falar disso, depois eu falo de dislexia. Depois, se sobrar tempo, vocês quiserem, a gente retoma os outros, tá? Bom, a internet e o vício por jogos. Quem não acha aqui que o filho, que o sobrinho, que o aluno tá passando perto por isso daí, né? Eu preciso lembrar o seguinte, a gente tem um desafio novo, por isso que eu fiz a questão de chamar atenção para vocês, a diferença do mundo com a leitura e sem a leitura e do mundo com a internet e sem a internet. Por exemplo, nós não somos nativos digitais. A gente é como se fosse estrangeiro. Pensa você, vai morar, você fala inglês fluente? Vai morar nos Estados Unidos. Você não vai ser uma falante de inglês nativa. Isso vai gerar um pouco a mais para você traduzir algumas informações, para você perceber. Você não vai ter a mesma facilidade nem agilidade, certo? E às vezes vai até perder alguns settings da comunicação. É o que acontece hoje entre nós e as crianças e os adolescentes. E eles percebem isso. E por isso, não sei se vocês já pararam para pensar, por que hoje o adolescente se acha tanto? O adolescente sempre se achou, porque faz parte de ser adolescente. O adolescente precisa quebrar regra, ele precisa... todo aquele mecanismo que eu contei para vocês, que tem a ver com o sistema límbico da amígdala, que tem quase 1/3 a menos de dopamina, que é aquela sensação de prazer, então ele vai procurar mais prazer, ele vai precisar desafiar mais, ele vai precisar negar mais, ele vai precisar te irritar mais para ele poder achar que ele tem um lugar. E é justamente o momento onde ele vai precisar se tornar uma pessoa diferente do pai, da mãe, daquilo que estava cuidando, aninhando ele. Então, inerentemente, independente de qualquer momento da história, o adolescente, ele tem que ele tem que romper. Ele vai ser chato, não tem como o adolescente não ser chato em algum momento. Ele tem que ser contra você. Você tem que falar que bom, que bom. Na hora você vai falar, você vai ser bravo com ele, mas depois você fala que bom. E ainda mais no mundo de hoje, com essa nova linguagem, que nós não somos fluentes. Então eles vão se sentir poderosos sem a gente se dar conta. E a gente vai ficando meio acuado. E isso, por incrível que pareça, talvez vocês não pararam para pensar, mas isso, em grande parte, influencia o nosso comportamento para eles. Porque eles têm uma velocidade de percepção das informações que é absurda. É verdade, quando um aluno chega ao professor, ele está no celular, ele está conversando com um amigo e ele está prestando atenção na aula, não duvide, ele vai estar fazendo isso. O adolescente não questionador, que não se interessa por romper, ele pode estar doente, está doente, ou é simplesmente fora do padrão? Olha, o adolescente, por natureza, ele tem que contestar. Ele pode contestar menos ou mais. Tem uma paciente que a maneira dela, óbvio, aí depende de qual que é o contexto familiar. Tinha um pai bastante machista, que macho que é macho não come mel, chupa abelha. E uma mãe afetiva, mas pouco firme. Esse menino nasceu mais sensível. Tem meninos mais sensíveis, menos sensíveis, aqueles que usam mais o hemisfério direito, os que usam menos, né? Todos nós, lembra? Somos uma impressão digital, somos diferentes. Esse menino, para poder se autoafirmar como quem ele era, para quebrar os padrões, ele foi raspando a sobrancelha, ele foi
óbvio que várias coisas tiveram até chegar aí, mas raspando a sobrancelha, se maquiava todo de branco e outras coisas mais. Mas aí ele tá exacerbando a diferença e não aceitando os pais e não querendo romper com eles. Mas como é que um jovem vai querer aceitar os pais? São os pais que têm que procurar aceitar o jovem como ele é. Eu estou falando do adolescente bonzinho. Então, é que eu estou falando do outro, eu estou falando de um curso que pode acontecer quando, eu estou falando do entorno familiar, de características da família, de características desse rapaz, né? Nesse caso que você está falando, é o que mais nos preocupa, né? Não sei se você vai corroborar, que inclusive, um dos motivos, quando a gente fez, eu vou te responder, mas eu vou trazer um dado para todo mundo poder aproveitar. Quando nós fizemos a pesquisa nas escolas, do que o professor sabia sobre problemas de saúde mental do aluno, o que a gente percebeu é o seguinte: ele sabe sim quando um aluno tem problema. Na maior parte das vezes. Ele só não sabe quando o aluno é muito quieto. Aí ele acha que esse aluno é bonzinho, que está tudo bem com ele, que ele não me cria problema, ele aprende, ele não dá problema porque ele não briga com os amigos. Então, o professor sabe quando dá problema aqueles que são desafiados, que tem um transtorno desafiador ou que tem um TDAH, mas não sabe diferenciar aqueles que são muito bonzinhos. Eu estava falando de um raciocínio, deixa eu recuperar, para voltar na sua pergunta. Então, um jovem que é muito bonzinho, que é muito cordato, a gente tem uma interrogação. Porque esses jovens são muito bonzinhos, muito cordatos, muitas vezes são aqueles que vão ter reações muito mais inadequadas. Óbvio que eu estou lembrando aqui de fatos, porque é sempre bom a gente ver qual que é o extremo, né? Oi? Um dia de fúria. Um dia de fúria. Teve essa Columbine, teve aqui no Rio de Janeiro, né? Um menino que todo mundo falava assim, gente, mas ele era ótimo, todo educado, não criava conflito. Então, os mais quietos é aqueles que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo, porque é natural, seria normal, de, em algum momento, seja no esporte, seja na arte, seja na escola, seja com o pai, com o irmão, manifestar o desequilíbrio emocional que ocorre invariavelmente. Não é uma decisão dele ou não. Né? Por quê? Está acontecendo transformações que são nunca na história do homem, né? Se você pensar de um bebê que nasce até um velhinho que morre, a maior revolução neuronal é nessa fase etária. Como é que você acha que é normal um jovem ser todo cordato, certinho? Não é. Alguma coisa vai estar acontecendo. Não estou dizendo que é alguma coisa que tem passível de uma patologia, mas é algo que precisa de um cuidado, de um olhar, de entender o que está acontecendo. Respondi? Uhum.